Olá, meu nome é Valdemir Souza, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Sou do PET Elétrica, que é o PET, é o Programa de Educação Tutorial. O meu orientador é o professor Jalbert e estou administrando esse curso de Arduino junto com o Alisson, o Gabriel e o Matheus. O que vamos abordar nesse curso? Introdução à eletrônica, componentes básicos de eletrônica, o que é um Arduino, um hardware, tipo de Arduino, montagem. As montagens a gente vai fazer pelo Tinkercad, software, recursos da IDE, squat, variáveis e funções. No final do curso, a gente vai estar disponibilizando o certificado para vocês. E começando, introdução à eletrônica. Carga e corrente elétrica. O que seria uma carga? A carga é a propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a matéria, sendo medido em Coulomb. Do conceito de carga elétrica, então a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons e ela é medido em amperímetros, que é amperes. Corrente elétrica contínua vezes alternada. A corrente elétrica contínua, no gráfico, seria uma constante, que ela não varia em relação ao tempo. Corrente elétrica alternada, se pegar o gráfico e analisar o gráfico, ela seria uma onda senoidal, ou de outras formas, que varia em relação ao tempo. Aqui, ó, como a gente pode ver aqui, temos uma bateria ligando uma lâmpada, um LED, e ela não varia em relação ao tempo, é uma reta, infinito. Já aqui a gente temos um abajur ligado em uma tomada na rede elétrica, que no gráfico ela tá formando uma onda senoidal, ela está variando em relação ao tempo. A tensão elétrica, ou DTP, que seria a diferença de potencial, é a energia necessária para mover uma unidade de carga através de um elemento. É medido em volts. Resistência elétrica é o que faz a posição da passagem de corrente elétrica. E sua unidade é ohm. E ela é medido em ohmímetro. Corrente elétrica, tensão e resistência. O que seria? Aqui nessa imagem podemos observar um rio, onde vai ter uma correnteza de água, e nessa correnteza tem umas pedras no caminho. Então, a resistência seria essas pedras, que ela está impedindo o fluxo de eletricidade, e a tensão seria o fluxo da água. E a corrente significa a largura do rio. Quanto maior a largura do rio, maior a passagem de corrente elétrica. Quanto menor a largura do rio, menor a passagem de corrente elétrica. Continuando, a lei de Ohm. A lei de Ohm relaciona a grandeza, que seria a tensão, a corrente e a resistência elétrica. A lei de Ohm é dada por V igual a R vezes I, onde V é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Então, através dessa fórmula aqui, você consegue encontrar a resistência e também consegue achar a corrente. Se você tem duas informações, você consegue encontrar a outra. Um exemplo, se eu quero encontrar a resistência, eu coloco esse I para esse lado aqui, então resistência é igual a tensão sobre a corrente. Se eu quero encontrar a corrente, eu coloco esse R para esse lado aqui. Então, corrente elétrica é igual a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Potência e energia. A potência é definida como a variação de energia em função do tempo. É medida em watts e ela se relaciona com a tensão e corrente pela seguinte equação: P é igual a V vezes I. P é potência, V é tensão e I é corrente. Então, se você quiser achar potência, é P igual a V vezes I. Potência ela é dada em joules
ou WH, watts hora. O que é um curto-circuito? Basicamente é quando você tem o polo positivo e o polo negativo. Quando os dois se encontram, a diferença de potencial nesse ponto é zero. Aí pode formar uma faísquinha, pegar fogo, então não dê um curto-circuito. Componentes básicos de eletrônica. Temos a protoboard, resistor, bateria, botão, LED, entre outros. Protoboard, que seria esse componente aqui, ó. Esse protoboard a gente vamos fazer as montagens dos circuitos eletrônicos nele. Nessa imagem tem como é dentro da protoboard. Na horizontal, nessa parte de cima aqui, ó, ela é um fio contínuo aqui. E na vertical, ela é ligada em fileira. Então, a cada 4, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesses 5 é um fio só. Lembrando que nem todo Arduino é uma linha reta aqui. Nesse Arduino, por exemplo, ele tem um espaço branco aqui, ó, espaçamento em branco. Então, ela é uma linha daqui para cá, aí aqui não está interligado, só está interligado daqui para cá. Aí se quiser interligar esses dois, é só colocar um jumper daqui para cá. Temos o resistor, que controla o fluxo de corrente elétrica, que seria esse componente aqui, ó, o resistor. Tensão, corrente e resistência. Nessa imagem, a gente vai relacionar o que seria basicamente a resistência. Então, temos 3 personagens. O amarelo, que é o volts, representa a tensão. O vermelho, que é o ohm. O ohm é a resistência. E o AMP, que é o amperes, significa a corrente. Então, temos um tubo aqui, ó, onde a tensão está empurrando a corrente elétrica e temos um resistor pressionando o caminho. Então, quanto maior for a resistência, menor será a passagem de corrente elétrica, certo? Então, se tiver menor corrente elétrica, então vai ter mais passagem de corrente elétrica. Código de resistores. Então, através dessa tabela aqui, a gente vai conseguir ler quanto vale cada resistor. Temos o resistor de 4 faixas, que é o resistor padrão, ela é sempre usado nas indústrias. E também temos o resistor de 5 faixas, que é um resistor de precisão. Um resistor de 4 faixas, as 2 primeiras faixas seria sua cor, e a terceira faixa seria o seu multiplicador. E a última faixa é a sua tolerância. Mais ou menos alguma coisa por cento, depende da cor. Já no resistor de 5 faixas, as 3 primeiras cores são sua cor e a quarta cor significa seu multiplicador. E a última cor sempre é sua tolerância aqui. Um exemplo é esse primeiro aqui. Qual é a primeira cor? É verde, azul, amarelo e dourado. Dourado não, prata. Então, verde é 5, amarelo é 4, não, verde é 5, azul é 6, amarelo é 10K. Então, 56 vezes 10K, 560K ohms. Ohms é representado pelo esse símbolo. E o prata, ele é mais ou menos 10%. Do mesmo jeito, a gente lê esse resistor de 5 faixas. Temos a bateria, que seria sua fonte de alimentação. Geralmente ele tem 2 pinos, que significam o positivo e o negativo. O positivo a gente usa esse fio vermelho e o negativo o fio azul ou preto. O botão significa sua chave. Quando você pressionar, vai ser 1. Quando você soltar, vai ser 0. Vamos ver aqui, por dentro de um botão. Aqui, ó, seria um fio. Aqui seria um espaçamento de um fio. Então, quando você pressionar, vai fechar o circuito. Temos um botão também, que ele tem 4 perninhas. Onde esse 1 e 2 já estão interligados.
Quando você pressiona ele vai interligar 1, 2, 3 e 4. LED, diodo emissor de luz. Um diodo é um semicondutor composto por cristais de silício e de germânio, e quando energizado na polaridade certa, emite uma luz visível ao olho nu. Ele é econômico e com alta durabilidade. O LED aqui, ó, ele tem duas perninhas, onde a perna maior ela é ligada no positivo e a perna menor ela é ligada no negativo. E essas duas perninhas ele também tem um nome. A maior seria o anodo e a menor seria o catodo. E aqui é a sua simbologia. É importante. Por sua limitação, é necessário que haja um tipo de proteção para que o LED não seja danificado durante a execução do circuito. Logo, é essencial limitar a tensão e a corrente em cima do elemento. Cada resistor ela tem uma faixa de tensão que é para ser alimentado e tem uma corrente máxima. Exemplo, esse vermelho. Ele pode ser alimentado 1,8 volts até 2 volts. E a corrente máxima que ela aguenta é 20 miliamperes. Esse M aqui é mili. Geralmente a gente usa um LED em série com um resistor, para não queimar o LED. Fórmula para encontrar o valor da resistência. Lembra que a gente chegou nessa fórmula? Só que nessa fórmula a gente está tendo a tensão da fonte. Então, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. No caso aqui, se você quiser medir a resistência de um LED estando numa placa, é só você pegar a tensão da fonte menos a tensão do LED dividido pela corrente. É isso, eu vou ficar por aqui. Os próximos petianos vão administrar as próximas aulas. E até mais. Espero que tenham gostado.